Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o caminho de seguimento, do seguimento de Cristo, ele está cheio de dificuldades. Mas não apenas de dificuldades, é um caminho cheio de alegrias e de esperanças. Depois do testemunho de Estevão e de João, o evangelista, temos hoje os meninos inocentes de Belém, que foram executados. Na primeira leitura que nós ouvimos, o autor sagrado nos diz que Deus é luz e nos faz um convite a caminhar nessa luz e por meio dela. Caminhar na luz significa viver em comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus que exige de nós apenas uma coisa: não pecar, diz a primeira leitura. Porém, temos as nossas fraquezas e devemos sentir aquilo que João está sentindo. Sentir-se pecador diante da grande misericórdia de Deus. Porque nos garante o autor que tudo isso, esse processo de graça, de salvação, acontece em nossa vida e nós não podemos viver esse processo da angústia, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E é exatamente a passagem do Evangelho de Mateus que nós ouvimos que nos ajuda a compreender toda a profundidade do Messias, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, e afirma: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse menino que nasceu, que teve essa iniciativa de vir ao nosso encontro, ele revela essa oposição entre trevas e luz. Existe também uma oposição entre o bem e o mal. Mas isso
O relato bíblico, desde o livro do Gênesis, nos aponta esse misto, essa oposição, desde quando o pecado entrou no mundo. Me faz lembrar o texto das Sagradas Escrituras, aquilo que Moisés viveu no Antigo Testamento, diante daquele processo das ameaças do faraó contra os filhos dos hebreus, de sexo masculino. E hoje, ao celebrarmos os santos inocentes, o Evangelho nos coloca agora Herodes contra os meninos de Belém. Ambos foram libertos. Moisés foi liberto no Antigo Testamento, Jesus Cristo agora está sendo por meio do Evangelho que nós ouvimos, mas por trás desses dois grandes homens, porque Moisés é o protótipo do Jesus Cristo, por trás desses dois grandes homens existe o povo de Israel, Antigo Testamento. E por trás de Jesus Cristo existe toda a humanidade. Os filhos de Belém, sem saber e sem nenhuma culpa, eles se tornaram mártires. Mas esse martírio, ele está inteiramente ligado à paixão, à morte e à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como nós temos ouvido nesses dias, o Natal nos aponta para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele inicia então esse novo povo do Senhor, que é a igreja. Esse novo povo de Deus. Como Moisés no Antigo Testamento ele foi perseguido e salvo, agora o povo de Deus está sendo oprimido, mas nós não podemos perder a esperança. E essa opressão não pode tirar de nós a nossa alegria. Muito pelo contrário. Em tempos difíceis, em tempos de maiores opressões, nós devemos acreditar que Jesus Cristo afirma a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, é o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, aparece ainda no Evangelho essa mulher, a Raquel, que está desesperada, que é símbolo do antepassado do povo. Essa mulher que aparece aqui, chorando, sem consolação, nos ajuda a compreender aquilo que mais tarde Jesus disse no Evangelho. Bem-aventurados, quando vos perseguirem por causa de mim, porque será grande a vossa alegria. Ao celebrarmos hoje Santos Inocentes, nós somos convidados a olhar para tantos quantos são inocentes nos tempos atuais. Nós somos convidados a olhar para aquelas crianças que hoje morrem inocentemente, vítimas do aborto. Nós somos convidados a olhar hoje para os inocentes, que são os pobres. Aquelas pessoas que estão nos leitos hospitalares sofrendo. Ao lembrarmos hoje os santos inocentes, nós somos convidados a olhar para aqueles que sofrem sem abrigo. Nós somos convidados a olhar pelas pessoas que vivem essa crise econômica. Nós somos obrigados a olhar e ao mesmo tempo a rezar por aqueles que estão sofrendo suas crises existenciais, os grandes dramas da humanidade, mas por que não dizer aquelas pessoas que estão sofrendo inocentemente, como vítimas de um processo político, como vítimas de processos que são anti-humanos, que desumanizam o ser humano, que desfiguram as crianças, que fazem com que os esposos, os pais sofram, os médicos sofrem, as esposas sofrem, as crianças continuam sofrendo. Mas o que nós estamos fazendo diante de tanto sofrimento? E até nos perguntamos, mas padre, por que os inocentes sofrem? E por que será que você está sofrendo inocentemente? Nós não podemos olhar para o nosso sofrimento desprovido do processo de nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou no mundo para a nossa salvação e porque veio para nos salvar, também passou inocentemente pelo processo da morte.
Diante do processo da injustiça que nós estamos vivendo no nosso país, pessoas que são o tempo todo libertas, mas por debaixo dos panos. Essa impunidade do nosso país que faz com que os pobres sofram. Dinheiros são tirados das nossas escolas que deveriam servir para a educação dos nossos filhos, e por isso os nossos filhos estão sofrendo nas salas de aulas, os nossos professores estão sofrendo. E o que nós como cristãos estamos fazendo? Hoje prendem um, amanhã soltam outro. E o que nós estamos fazendo? A lei parece-me ser injusta, mas não é. O cumprimento dela é que está sendo, de fato, omitido. Algum tempo atrás, uma senhora do Espírito Santo enviou-me um texto intitulado Ainda há juízes em Berlim, porque ela é juíza, para nos dizer: se um pobre faz alguma coisa, ele é preso. Mas o texto diz bem claro que não existe um poder absoluto. Toda a autoridade, ela foi constituída por Deus. E muitos de nós estamos sofrendo inocentemente como consequência da escolha de outros. Por isso nós devemos escolher bem e de modo correto no nosso presente, para que no futuro as crianças não venham a fazer parte desse processo do sofrimento inocente. E afirma o texto: a lei, ela existe para o Chico. Então o senhor Chico precisa ser punido quando tem que ser punido, mas a lei existe também para o doutor Francisco. Porque quando a lei, ela é de fato suprimida, muitos inocentes continuam sofrendo. Então hoje, vamos nos colocar diante de Deus, nós que sofremos inocentemente, na condição que você se encontra. Coloque-se diante de Deus e peça que esse menino que está na manjedoura encontre esse espaço dentro do seu coração. E que possamos aprender com Cristo a arte de ressignificar os nossos sofrimentos. E termino fazendo uma pergunta. Diz que Herodes procurava matar Jesus. A quem eu e você estamos procurando para matar? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.